Olá, eu sou Gustavo e a gente vai falar agora sobre as neoplasias urológicas de rim, de bexiga, de pênis e de testículo. Neste primeiro momento, a gente dividiu em rim e bexiga. Então, iniciando com câncer de rim, carcinoma de células renais corresponde a 2 a 3% de todas as neoplasias malignas dos adultos. Isso a gente tem observado esse aumento, principalmente devido ao acesso da população aos meios de imagem, né, devido a alguns exames como ultrassonografia, tomografia, para investigação de outras patologias, acaba que você descobre, entre aspas, seria os achados, né, contribuindo para o aumento da incidência do câncer de rim. A prevalência maior entre os homens, um pico de incidência de 60 a 70 anos de idade, e os principais fatores etiológicos estão o tabagismo, sendo que nos homens aumenta cerca de 50% a possibilidade de adquirir a doença, nas mulheres uns 20% mais ou menos. A obesidade também contribui, hipertensão, diabetes, história familiar, hereditariedade, né? Familiar de primeiro grau cometido tem uma chance maior, então, a adquirir a doença. E exposição ocupacional a carcinógenos, né? Benzeno, alguns bem parecido com o de bexiga também. E doença renal crônica dialítica, esses pacientes que desenvolvem cistos renais que podem vir a malignizar. Né? Curioso que o álcool, alguns estudos parecem ter um efeito protetor em relação ao câncer de rim. Quanto à patologia, o carcinoma de células renais, então, é 90% responsável pelo câncer de rim. Dentre eles, essa divisão, as células claras são os mais prevalentes, 70% a 80%. Existem outros tipos, papilífero tipo 1, tipo 2, o cromófobo, entre outros. E dentre as massas benignas, os mais prevalentes são oncocitoma e angiomiolipoma. O angiomiolipoma é uma peculiaridade, né? Ele tem o angio, que são vasos, mio de músculo e lipoma de gordura. Então, a junção desses três componentes formando esse tumor, que apesar de ser benigno, às vezes ele pode confundir, principalmente durante o diagnóstico, confundir com células claras. Isso a gente vai ver mais para frente. Todas as lesões sólidas renais, então, requerem exame de imagem. Isso vai definir a conduta que... Clinicamente, os pacientes são assintomáticos. Mais de 50% desses tumores renais são incidentalomas, são incidentais, pacientes que vão fazer exames por outros motivos, investigação de outras doenças, acabam descobrindo. E aquela tríade clássica que antigamente acontecia com a maior frequência, hoje em dia é muito mais raro de acontecer. Só em caso de doença mais avançada, que é a dor lombar, hematúria, a massa palpável. Essa é a tríade clássica que se tinha muito nos tumores renais. Atualmente é muito raro de acontecer, devido ao diagnóstico precoce. Outro fator muito importante são as síndromes paraneoplásicas, que acontecem em cerca de 30% dos pacientes. Até 30% podem iniciar um quadro clínico, né, no diagnóstico através dessas síndromes paraneoplásicas. O que são isso? São mimetizações de doenças em que acontecem sintomas, por exemplo, hipercalcemia. Né, o tumor produz um PTH-like, né, um paratormônio similar ao paratormônio, fazendo com que aconteça uma hipercalcemia. Hipertensão devido ao aumento da renina, policitemia, aumento da eritropoietina, disfunção hepática, inclusive a síndrome de Stauffer, que é uma hepatite reversível sem metástase no fígado. Então, são síndromes paraneoplásicas em que pode, em alguns casos, ser os principais sintomas clínicos do paciente. Outros sintomas podem acontecer já na fase de metástase, como metástase óssea ou pulmonar, e fraturas ósseas, questões respiratórias que o paciente vem a sentir, mas são mais raros, são fases mais avançadas. E quanto ao diagnóstico, além dos sintomas clínicos observados, que são mais raros, né, hoje de se observar nos pacientes, alguns aspectos do exame físico a gente tem que chamar a atenção quando há uma massa abdominal palpável, uma linfadenopatia cervical, a própria varicocele e o edema de membros inferiores. Isso acontece geralmente quando uma das fases do tumor
de rim é que ele acomete a veia renal e posteriormente a veia cava, e isso pode gerar um acometimento venoso, compressão, a própria varicocele em si devido a isso. Alguns exames laboratoriais, hemograma, função renal, função hepática, coagulograma, fosfatase alcalina, dosagem de cálcio, LDH, tudo isso a gente pode, na investigação até de síndromes paraneoplásicas, mas o mais importante aqui é o exame diagnóstico por imagem. Ele, inicialmente, o ultrassom pode ser o primeiro exame que se peça e acaba investigando posteriormente com uma tomografia ou uma ressonância. A tomografia com contraste é o mais utilizado, em que você observa esse realce da lesão em 15 unidades Hounsfield. Você faz esse contraste e há esse realce da área de lesão com um diagnóstico quase conclusivo já, até mesmo pelo próprio radiologista, sem necessidade de biópsia. E em alguns casos, se houver trombos, como eu falei, a progressão para vasos como veia renal ou até mesmo a veia cava, você pode pedir a ressonância para avaliar melhor esse comprometimento, isso antes de planejar o tratamento. Alguns cistos também, a ressonância consegue esclarecer melhor isso. Mas, de uma forma geral, o diagnóstico é através de imagem. Alguns tumores benignos, como o oncocitoma e o angiomiolipoma pobre em gordura, eles podem confundir um pouco radiologicamente a questão desse realce. Então, diante desses casos em que fica na dúvida entre um tumor de células claras, o angiomiolipoma ou oncocitoma, pode-se fazer uma biópsia. A biópsia, então, as indicações principais, quando tem uma massa renal indeterminada, nessas dúvidas, como eu falei, pacientes que vão fazer vigilância ativa, vão ser planejamento de conduta de apenas vigilância, não tem condição clínica para submetido a uma cirurgia ou algum tratamento mais agressivo, então vai se propor um acompanhamento. Então, esses pacientes, para você acompanhar, precisa de ter um comprovante diagnóstico em relação ao anato patológico. Alguns pacientes em que tenha uma massa renal pequena, com indicação de terapia ablativa, que são crioterapia ou radiofrequência, para você fazer cirurgias minimamente invasivas, você tem que fazer inicialmente uma biópsia para confirmação diagnóstica antes desses procedimentos. Alguns tumores metastáticos também. E existem alguns casos em que as lesões não são sólidas, mas são císticas, em que há potencial de malignização. Diante disso, foi criado uma classificação dos cistos renais. Essa classificação leva em consideração alguns aspectos desse cisto. Se ele é um cisto simples, se a parede dele é fina, se ele tem septações ou realce durante o contraste, alguns aspectos, inclusive calcificações. Tudo isso, quanto maior esses componentes, maior a chance de malignização. Essa classificação varia de 1, 2, 2F, esse F é de follow, de segmento, que esses pacientes a princípio mantêm esse segmento. Já o 3 e o 4, eles têm um potencial de malignização maior e geralmente são cirúrgicos. Então, os pacientes que chegam com cisto simples, que é muito comum chegar no consultório, ele tem um cisto simples, a princípio é benigno, tá? Não tem potencialização de malignização, é só acompanhamento. E os casos que são cirúrgicos, a princípio, só aqueles que comprimem a via excretora, em que pode haver uma distensão de cápsula, dor, então são muito raros esses casos. Tá? Então, no estadiamento, visualizando aqui o T1 e T2, são lesões confinadas ao órgão, sendo o T1 menor do que 7 cm, o T2 maior do que 7 cm, mas ainda confinada ao rim. Lembrando que existem subdivisões, T1A, T1B, T1A, por exemplo, até 4, menor que 4 centímetros, o T1B maior do que 4 e menor do que 7, são subdivisões de estratificação mesmo, questões mais específicas. No estágio T3, já há a infiltração da gordura perirenal, que é a cápsula de Gerota, aquela cápsula que envolve o rim, que faz a proteção do rim.
pode haver acometimento da adrenal ipsilateral, que é a adrenal do mesmo lado do rim afetado, e começa a haver o acometimento da veia renal ou até mesmo a veia cava, chegando aqui, né, a cava inferior. No T4 já há invasão de órgãos vizinhos. Já observa aqui uma invasão aqui no intestinal, por exemplo, e lembrando que o N+, quer dizer que tem linfonodo acometido, e o M+, M positivo, metástase a órgãos à distância, principalmente fígado, pulmão, nas mulheres na mama também. Diante disso, algumas modalidades de tratamento propostas podem ser desde vigilância ativa, naqueles pacientes em que não suportem um procedimento cirúrgico, não tem uma expectativa de vida muito boa, longa, né? E tem um tumor até 4 centímetros, pode-se optar por essa vigilância. A gente sabe que o tumor de rim ele cresce cerca de 0,5 centímetros por ano, meio centímetro então em cada ano, e diante dessa vigilância, esse acompanhamento, pode-se optar por mudança, se crescer mais, então é uma opção. Crioterapia e radiofrequência são terapias de preservação renal. Tem-se optado por fazer principalmente em alguns pacientes em que tenha muitas comorbidades também, ou que pacientes com insuficiência renal, em que tenha que preservar o rim, pode-se fazer esse tratamento, que é uma agulha, você introduz a agulha na lesão, no tumor, e destrói por diminuição da temperatura ou até mesmo radiofrequência e consegue destruir. O grande problema o maior risco que a gente tem é a distância entre essa lesão e o sistema coletor, que é a pelve. Se for menor do que 4 milímetros, essa distância é um risco maior para o paciente de complicações. Outra modalidade é a nefrectomia parcial e a radical. É a cirurgia que a gente pode fazer. A nefrectomia parcial, a gente poupa, melhora a taxa de filtração glomerular. Naqueles pacientes que o tumor ainda é pequeno, você consegue fazer um clampeamento da artéria. Você clampeia a artéria até, a gente chama de tempo de isquemia quente. 30 minutos é o tempo máximo ali que a gente geralmente faz. E consegue retirar apenas o tumor com uma margem segura aqui. Quando há lesão da via coletora, fecha-se primeiro essa via coletora e posteriormente fecha-se aqui o rim. Pode-se fazer minimamente invasiva, videolaparoscopia, por exemplo, robótica, tem crescido muito. E por fim, a nefrectomia radical, quando o tumor é muito grande, tem um acometimento maior. Então, pode-se optar por fazer a nefrectomia radical, você liga a artéria, liga a veia e tira da ureter. E alguns tratamentos em que está evoluindo bastante é a imunoterapia. Sabe-se que o tumor ele produz o PDL1, que é uma substância em que a imunoterapia combate essa produção. A terapia de célula-alvo também é a que mais tem crescido. Ela bloqueia a angiogênese, fazendo uma isquemia tumoral. Então, são tratamentos que têm evoluído muito. Em alguns casos, o paciente, às vezes, com a terapia-alvo, consegue tratamento sem precisar até mesmo de cirurgia em alguns casos. Nefrectomia citorredutora já é nos casos em que o paciente tenha um tumor já com metástase, por exemplo. O paciente já está com um tumor extenso e uma metástase pulmonar. Então, pode-se fazer essa cirurgia? Em alguns casos, se pode fazer, desde que o paciente tenha condições clínicas para isso. Existem avaliações, índice de Karnofsky, são vários critérios em que faça essa cirurgia, mas é possível que se faça. Faz a nefrectomia e, no mesmo momento, você pode retirar o nódulo, por exemplo, no pulmão, no mesmo momento, e posteriormente você consegue complementar com a terapia-alvo, ou imunoterapia. Em relação ao câncer de bexiga, sabe-se que é o 7º câncer mais comum do mundo, uma média de idade de 70 anos, mais prevalente no sexo masculino, 10 a 20% já é músculo invasivo ao diagnóstico. Isso implica em acometimento do detrusor do músculo no tratamento, a forma de tratar, isso vai mudar, a gente vai ver mais na frente. E até 30% já apresenta metástases que não são detectáveis clinicamente. Quanto aos fatores de risco, o tabagismo vem em primeiro lugar, aumentando a chance de 4 a 6 vezes mais de adquirir o câncer.
de bexiga, comprometendo também a recorrência e a progressão da doença. Mas é importante falar que o paciente que para de fumar, parar o tabagismo, ele pode diminuir o risco, apesar de ele ter já tido uma carga tabágica maior, mas a partir do momento que ele para, ele diminui um pouco esse risco. Exposição ocupacional a minas, né, benzendo, aquelas fábricas de corante, tinta, borracha, tudo isso também é um fator de risco. Pacientes que já foram submetidos à radioterapia previamente também é um fator. Ciclofosfamida, o uso de ciclofosfamida, que é um imunossupressor, que é muito usado em alguns casos de lúpus, né? Então é um fator de risco. E em alguns países como o Egito, o Schistossoma hematobium é um fator de risco para o câncer de células escamosas da bexiga. Então, histologicamente, a gente sabe que o carcinoma urotelial de células transicionais é o mais prevalente, 90%. 1 a 5% pode ser por câncer de células escamosas. E aqui a gente tem um exemplo, como eu falei anteriormente, o Schistossoma hematobium, que é no Egito, ele leva essa proliferação celular escamosa devido a um ataque ali das células escamosas da bexiga. E também o uso crônico de catéter vesical de demora, o balonete ali, pacientes podem vir a surgir carcinoma de células escamosas. O adenocarcinoma é mais raro, pode acontecer no úraco, né, que é um remanescente do cordão umbilical, que ele oblitera ali, liga na bexiga, então é um cordão fibroso, pode acontecer. Outros tipos, micropapilar, pequenas sarcomas, mas o mais prevalente em si é o carcinoma urotelial de células de transição. Clinicamente, o principal sintoma é hematúria. Hematúria macroscópica indolor. 85% dos pacientes vão ter isso. Alguns sintomas de armazenamento, principalmente, pode acontecer, como a disúria, uma polaciúria, uma urgência miccional em alguns casos. Mas a hematúria é o mais prevalente. Diante disso, o paciente, para ser diagnosticado, primeiro, pode-se pedir uma ultrassonografia para tentar avaliar, né, uma lesão vesical, uma lesão na bexiga. Uma tomografia com contraste, principalmente quando a lesão é maior do que 5 milímetros, tem-se uma visualização, você consegue observar, né, o contraste dá essa diversificação. Lesões menores, pode-se fazer a ressonância, a citologia urinária, a coleta do lavado urinário da bexiga pode ser realizado. Mas o padrão ouro é a cistoscopia. Cistoscopia você permite a visualização, você entra com o aparelho pela uretra e vai visualizar, identificando essas lesões vesicais, que elas são tipo cacho de uva, né, que a gente fala, mas são lesões muito características. E a cistoscopia permite que se faça, inclusive naquele mesmo momento, a biópsia, que é a RTU. A RTU que através da cistoscopia, né, você identificou a lesão, você entra com um aparelho chamado ressectoscópio, que tem uma alça que corta e cauteriza, né, as lesões. Você consegue retirar essas lesões e depois, posteriormente, mandar para o anato patológico. Diante dessa avaliação, a gente vai poder classificar essas lesões dependendo do acometimento das camadas da bexiga. A gente tem as camadas muscular, submuscular e a muscular, que é a principal aqui, que é do detrusor adventícia, que é uma gordura que já vem aqui perivesical. Né? Mediante isso, você consegue dividir, né, o estadiamento do tumor de bexiga, que ele vai desde um carcinoma in situ, né, ele é plano, uma lesão plana, o T1, o TA, que é não papilífero, não invasível, o T1, que já pega ali o tecido conjuntivo subepitelial, né, mucosa submucosa. O T2, ele já acomete o músculo. Então, tumores em que há acometimento do músculo detrusor, que é um T2, você já tem indicação de cistectomia. Né? Esse T2 pode invadir, né, a metade interna, a metade externa, isso varia um pouco, algumas subdivisões. O T3 é quando ele invade já o tecido perivesical, né? A gente já sabe aqui que já pega aqui esse tecido aqui já perivesical aqui, essa gordura. O T4
algumas estruturas já podem ser acometidas: próstata, útero, vagina, parede anterior, né, da vagina principalmente, parede abdominal. Então isso é variado de acordo com o acometimento, você classifica. Isso vai influenciar também na forma de tratamento que a gente vai adotar mediante esse acometimento. Em relação às metástases linfonodais, né, acometimento linfonodal se for N positivo, e metástase à distância. Então, quanto aos fatores prognósticos, você vai avaliar o grau de diferenciação celular, se é de alto grau, baixo grau, grau intermediário, né, o estadiamento, o número de lesões e o tamanho dessas lesões. Assim, a gente pode classificar em baixo risco, o tumor que é um TA, de baixo grau, menor que 3 centímetros, e se for único. Um tumor de alto grau, quando ele é T1, ou é alto grau na avaliação dele em termos de tipo de histológico, carcinoma in situ, um TA de baixo grau múltiplo, que tenha maior que 3 centímetros, ou seja, recorrente, várias lesões. Então, mediante essa classificação, a gente vai propor o tipo. Então, para fazer o estadiamento, essa avaliação do paciente, além dos exames laboratoriais que se pede, cálcio, fosfatase alcalina, se o paciente tiver dor, pode pedir cintilografia óssea, dor óssea principalmente, né? Mas o raio-x de tórax é importante, ou a tomografia, ou dependendo do acometimento, durante o paciente, antes de fazer a RTU, né, que é aquela biópsia, você vai colocar ele e fazer a palpação bimanual, né? Com a mão esquerda você vai palpar ali o fundo da bexiga, e durante o toque retal você tenta palpar para ver a extensão de acometimento. Mediante isso, você pode também fazer uma uro-TC, né, uma ressonância para avaliar principalmente a extensão de órgãos acometidos ali e avaliar também o trato alto. Então a gente divide o câncer de bexiga não invasivo, aqueles em que não há acometimento da muscular, e os que são invasivos. Tratando primeiramente os pacientes carcinoma in situ, TA e T1, que é não invasivo, sabe-se que há uma recorrência dessas lesões em 15% a 80% e uma progressão de 25% a 50%. Diante disso, está indicado uma nova raspagem dessas lesões, uma re-RTU, 2 a 6 semanas após essa primeira ressecção. Principalmente se for uma ressecção incompleta, o paciente tem muita lesão e não conseguiu retirar toda a lesão na primeira vez, ou quando não há o músculo detrusor na amostra, o patologista vai indicar que não consegue definir se houve comprometimento ou não da camada muscular, então é necessária uma nova RTU, ou quando a T1 ou alto grau pode se indicar uma re-RTU. Além disso, pacientes em que são risco intermediário ou alto risco, pode-se fazer uma complementação, na verdade está indicada a complementação da terapia intravesical. O que é isso? É uma infusão de quimioterápicos ou de BCG na bexiga. Você faz uma infusão, mitomicina, gencitabina, doxorubicina, são alguns medicamentos em que são infundidos posteriormente a essa RTU. A terapia intravesical, principalmente pelo quimioterápico, é feita nas primeiras 24 horas após essa RTU. Então tem que se fazer logo. A contraindicação é quando há uma perfuração na bexiga ou hematúria, sangramento, então você não se faz essa quimioterapia imediata. Já a BCG, é o bacilo de Calmette-Guerin, você infunde para que faça o quê? Para que haja citocinas, fazer uma resposta imune na parede da bexiga, impedindo a recorrência e a progressão da doença. A quimioterapia em si, ela consegue impedir apenas a recorrência. A BCG consegue a recorrência e a progressão. A BCG, diferentemente dos quimioterápicos, ela deve ser feita após 2 a 4 semanas da RTU. Então, não é logo na sequência. E se tiver também hematúria, não pode fazer, ou o paciente estiver com infecção, trauma na bexiga, passagem de cateterismo, são algumas
questões que contraindicam o uso da BCG. Isso tudo faz uma remissão completa, praticamente após 6 meses de tratamento. Então, são indicações naqueles pacientes de risco intermediário e alto risco, essa terapia intravesical. De baixo risco não precisa de fazer. Os pacientes câncer de bexiga invasivo, T2, T3 e T4, 30% praticamente já é no diagnóstico, evidenciado no T2 para cima. E a indicação principal para eles é cistectomia radical mais linfadenectomia, que é retirada dos linfonodos. No homem, o que vai sair nessa cirurgia? A próstata, as vesículas seminais e a bexiga. Na mulher, é uma exenteração pélvica anterior, que sai útero, tubo uterina, ovário, a bexiga e a parede anterior da vagina. Além disso, se faz uma quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante. Adjuvante é após e neoadjuvante é antes da cistectomia. É a base de cisplatina, essas medicações, mas para se fazer essa quimioterapia, o paciente tem que ter uma função renal boa, né? Um clearance de creatinina maior que 60 pelo menos, para que se possa fazer o uso. E aí o resultado vai ser melhor, principalmente para esses pacientes. Esse é o padrão ouro de tratamento do câncer de bexiga. Algumas alternativas podem ser feitas. Pacientes em que tem um tumor de úraco, por exemplo, uma cistectomia parcial pode se realizar, ou uma RDU radical, entre aspas, da bexiga, pacientes que não têm tantas condições cirúrgicas, você optar por fazer isso, terapias preservadoras, radioterapia e quimioterapia, mas não são tão efetivas no tratamento. Então, finalizando, eu vou demonstrar como que é realizada a derivação urinária desses pacientes. Com a retirada da bexiga, existem duas formas de reconstrução, né, ou derivação urinária, a continente e a incontinente. Dessas incontinentes são aquelas em que você vai fazer uma anastomose dos ureteres, uma parte de uma alça do intestino, e vai colocar na pele aqui. Então, fica um pedacinho do intestino, junto os 2 ureteres, e a outra extremidade vai para a barriga, no abdômen do paciente, em que vai ficar coletado numa bolsinha, que é a urina. A urina vai sair, cair nesse reservatório e cair aqui nessa bolsa. Assim como aqui, em que você faz a ureterostomia, você vai juntar um ureter no outro ureter e a pele, ou você pode fazer também separado. Um exemplo, mas tem risco de estenosar, isso daqui que é você ir fechar, então tem que passar um catéter duplo J, às vezes fica com catéter duplo J, mas são pacientes em que tem uma expectativa de vida menor. Então a ureterostomia é mais para diminuir a morbidade do paciente em si. Já a outra forma é a forma continente, em que o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai conseguir, através de uma alça do intestino, você vai modelar e fazer uma nova bexiga. Os ureteres vão trazer a urina dos rins e vão ficar armazenados nessa neobexiga, e aqui a gente vai anastomosar na uretra e o paciente consegue urinar com um aumento da pressão interna, ele vai aprendendo aos poucos a como utilizar essa bexiga, e é uma derivação continente. Ele não precisa de ficar com a bolsinha ali como os outros. Então, aqui um exemplificando, a gente seleciona a alça a ser utilizada, tenta preservar, né, a arcada do mesentério, então a gente consegue preservar. Essa parte aqui volta a anastomosar com essa, então refaz esse trânsito, isola então esse triângulo aqui, fecha-se uma parte desse extremidade e aqui vai ser anastomosado de um lado um ureter, aqui do outro, e aqui vai ser a extremidade na pele. Essa é o Bricker que a gente fala, em que o paciente fica aqui com a bolsinha acoplada aqui e a urina fica coletada aqui.